Sejam bem-vindos mais uma vez aqui nesse canal que afirma para você que Deus é bom todo o tempo. Obrigado a tua presença aqui diante dessa tela, né? Espero que vocês estejam bem e que hoje, mais uma vez, possamos compartilhar de coisa maravilhosa. Eu tenho sido privilegiado de estar aqui podendo falar das revelações de Deus na minha vida e que essa palavra nos traz através de sábios, conhecedores que existem hoje no mundo, que nos ajudam a entender melhor sobre essa palavra. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos revela coisas que às vezes é só para você em particular. Hoje essa palavra tem o intuito de trazer para vocês algo que a gente precisa muito, que é um consolo. Mas o consolo nem sempre ele vem na hora que a gente quer. Às vezes passa uma noite e quando o dia chega, com ele vem junto esse afago, esse consolo. Bom, hoje vai ser um dia especial aqui e eu desejo que você consuma de maneira integral. Ajeite tua poltrona, pega a tua Bíblia, que hoje nós vamos ler umas palavras aqui massa, legais, que talvez você não lembre. Se você lembrar, melhor ainda. E talvez você já tenha ouvido falar disso aqui, mas não pensou da maneira que eu vou te mostrar hoje. Mas, antes de dar prosseguimento, tenho aqui do meu lado meu parceiro aqui, Edson Carneiro, nosso produtor, chefe, diretor, junto com o nosso pai. Estamos aqui mais uma vez, todo tempo podcast, todo sábado às 19 horas. Compartilha, comenta, manda para os seus amigos. Você ajuda muito a gente se fizer isso. O Edson com uma voz técnica ali, tá? Para você entender que esse programa é sério, tá bom? Isso aqui é profissional. Isso. Enfim, cara, eu acho que o que é melhor desse nosso programa aqui é o que, mano? Que a gente fala desse jeito aqui mesmo, entendeu? O Edson ali, né, como uma pessoa responsável por tudo aqui, ele acaba, às vezes, incorporando Personagem isso. do assistente de direção. Porque pra você que não sabe, o Edson é ator. Ele não é... Ele é um artista integral, né? Dança, canta e atua, tá? E ainda promove tudo isso aqui. Então ele é o quê? Quem que faz tudo isso é o quê, Edson? Como que é o nome? É um multi-artista. Produtor? Também. A gente faz aqui a produção, né? Produtor que edita, que bota não sei o quê, faça áudio, faz tudo. Eu não sei, cara. Parece um povo, né? Um dia de braço. Né? Deus abençoe esse cara. Sempre. Bom, nosso canal, eu acho que o legal dele é isso aí, cara. As palavras serem mais na boa, né? A gente às vezes precisa ouvir dessa maneira. Eu tenho coisa pra falar aqui muito séria, mas já basta a palavra, não eu. Eu vou começar dizendo pra você porque, Edson, Deus às vezes, ele parece que eu tô dizendo, não tô falando que ele é. As coisas com Deus às vezes parecem paradoxal, cara. Elas... Como que pode ser, no momento que Deus vai te abençoar, tudo piora? Como que pode ser uma história dessa? Vocês já ouviram falar de alguém que começou a trajetória com Deus e quanto mais perto de Deus ele tá, mais parece piorar tudo? Tem gente que às vezes fala isso, cara, parece que quanto mais eu consumo de Deus, mais piora, cara. Quanto mais perto de Deus eu tô, parece que as coisas começam a fluir e aí tudo piora. A sabedoria de Deus é um negócio que é muito complexa para nós, entendeu? Não dá para entender, mesmo eu falando entender. Olha só o que Paulo fala aqui, cara. Ele traz um negócio que até no título tá assim, hino de adoração a Deus. Como Paulo se rendendo, falando assim, tá bom. Paulo, que era o Paulo, sabido de muito mais coisa que nós todos aqui, mete essa aqui como uma rendição, sabe? E a rendição é, como está escrito em Provérbios, né?
o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O início. Esse temor que eu quero dizer é aquele temor que não é ter medo. O temor de reverência. É de você saber quem é esse Deus e contemplá-lo, sabe? E trazer para ele a adoração necessária por quem você sabe que ele é. O temer é isso, é reconhecê-lo. E aí Paulo fala isso aqui em Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí Paulo, provavelmente para escrever isso aqui, o que vem na sequência, ele se questionou a respeito de, cara, quem um dia ensinou Deus, né? Quem um dia deu a ele alguma coisa para ele poder depois, entendendo que ninguém fez isso, que tudo vem dele mesmo. Aí Paulo faz uma questão e ele fala, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele recompensasse? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Os caminhos de Deus, está escrito aqui, são inescrutáveis. E os juízos de Deus são insondáveis. A gente não sabe de que maneira que Deus julga as coisas, cara. Não tem como sondar. A riqueza da sabedoria de Deus e a profundidade de quando Deus é sábio. Ele está dizendo, cara, não tem como, mano. Não, é impossível a gente lidar com esse lugar que é só de Deus. Por isso que ele é Deus, né? E o que eu venho trazer para vocês hoje, para nós aqui, para a gente refletir, eu refleti muito sobre isso. Era Edson. Sempre que algo muito bom, não é sempre, mas muitas vezes que algo muito bom está prestes a te acontecer, antes parece o fim de tudo. Como que pode ser tão paradoxal? Quando as coisas boas estão prestes a acontecer, parece que é o fim de tudo. Parece que o que é ruim passa a ser visível. Quando José estava no Egito, ele recebeu o significado do sonho do faraó naquela época. E lembra que uma parte do sonho seria 7 anos de muita prosperidade na terra e depois procedia 7 anos de completa escassez, miséria, seca. Primeiro 7 anos eram de prosperidade e depois 7 anos de seca. Olha para você ver, os irmãos dele venderam ele e ele desapareceu. Os irmãos, para o pai, ele tinha morrido até. Desapareceu. Quando Deus resolve resgatar a família de José, é como se Deus falasse, família de José, chegou a hora do resgate de vocês. E aí começam os 7 anos de fome. Já tinham 2 anos se passado da terra em completa seca, quando os irmãos chegam ao Egito, pedindo por comida. A família de José devia estar ali pensando o quê, cara? Meu Deus do céu, Deus secou tudo, cara, a gente não tem o que comer. Para a família de José, aquele estava sendo o pior período da fase da vida deles, meu irmão. Que era uma seca e uma miséria sem tamanho. E aí? Como que explica isso? 2 anos de seca, Edson. O que era para essa família que estava passando fome já?
mas nos planos de Deus vindo de cima, dizendo, chegou a hora do resgate. E aí vem uma fome para você? Pois é, isso acontece. É doideira isso aí, cara. O momento em que algo muito bom está prestes a acontecer, parece que à frente dos seus olhos tudo fica deserto. Como está escrito aqui. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Cara, quão perfeitos são os caminhos de Deus. Tem coisa que a gente não sabe, mas tem coisa que Ele deixou revelada. Cara, sabia que quando estava próximo de acontecer o maior acontecimento da história da humanidade, que é o nascimento de Cristo. Quando Ele nasceu, o Rei estava entre nós. E o maior dos acontecimentos aconteceu. Naquele período que o nascimento foi divulgado pelos reis magos, pela estrela, lembra? O que aconteceu? Herodes manda matar toda criança até 2 anos atrás desse rei. O que o mundo via era o assassinato. Mas o que Deus estava fazendo era salvar o mundo através de um menino que nasceu. Porque quando algo muito bom vai acontecer, a gente vê o deserto. É sobre isso o tema hoje. Para a gente refletir sobre isso. Eu vou te dar todas as respostas, mas vai fazer a gente refletir. E para usar bem uma história que conta a respeito disso, nós vamos lá, Edson, para onde você me mandou esses dias aí. Não exatamente aquele versículo que você me mandou, mas próximo dele, Êxodo. Lá em Moisés. Cara, olha que loucura isso que eu vou contar para vocês agora. Como vai ficar bem claro que quando algo muito bom vai acontecer, o que nós vemos é o deserto, é que tudo está perdido, é que nada está fazendo sentido. Tudo que a gente vê, às vezes, perante a um momento grandioso que está prestes a acontecer, pode ser, como a gente vai ver aqui, o fim de tudo. Até o final eu vou tentar entender isso junto com vocês e vocês vão ver que tem revelação de Deus aí através disso pra gente. Não vai embora não, fica aí até o final. Em Êxodo 5, capítulo 5, no versículo 1, é o primeiro momento que Moisés e Arão vão até o faraó para falar o que Deus está dizendo para o faraó. E olha que Moisés, momentos antes, está com a família dele, retirado e tal, e Deus aparece para ele, fala com ele, fala da missão dele, e aí ele junta o irmão dele, e ele chega até o povo hebreu e fala que Deus encaminhou ele a essa missão. E curioso que, Edson, quando ele fala com o povo a respeito da missão, olha o que o povo devolve a Moisés. Imagina o seguinte, aquele povo está todo escravizado, tá? Literalmente, eles trabalhavam para comer e eram tratados de maneira sobre-humana, assim, muito escassa e de maneira muito dura. Eles eram chicoteados, eles eram interrogados o tempo todo, eles tinham medo, eles não tinham liberdade, eles eram completamente cerceados por aquele poder ali maligno. Quando Moisés chega e anuncia qual é a missão, que é a de libertá-los, olha o que o povo fala, cara. O povo fala assim para ele. Quer dizer, aqui está dizendo assim, que Moisés e Arão
falaram todas as palavras que Yahvé, o Deus, tinha instruído. Em seguida, Moisés realizou sinais miraculosos diante do povo. Porque o povo não ia acreditar se Moisés não fizesse alguma prova ali sobrenatural. E Moisés fez essa prova para o povo crer que Deus que tinha encaminhado ele, a missão. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, quer dizer, Deus contemplou a opressão que eles estavam recebendo e falou, eu vou libertá-los. O povo acreditou que receberia a libertação. Nesse momento que Moisés revela, está escrito aqui, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Quer dizer, a maior alegria daquele povo estava na frente dos olhos dele, que era a mensagem de Moisés. Olha para você ver. Nesse momento, o povo fica todo, com a expectativa alta, falando, agora sim, agora eu me converti, agora eu encontrei o Deus que eu queria, agora sim eu entrei no caminho, agora eu estou sentindo que as coisas vão rolar, agora eu estou percebendo que Deus está comigo. Muitas vezes a gente tem essa sensação, e é verdade, Deus está mesmo. E é verdade, você agora está num bom caminho. E é verdade, que bom que você se converteu. E é verdade, agora a gente percebe que as coisas vão fluir. Não da nossa maneira. Da maneira dele. E aí que tudo começa. Moisés vai até o faraó e fala, olha, o Deus Todo-Poderoso pede que liberte o povo que é dele. E que eles vão até o deserto para adorá-lo. E aí faraó olha para ele e fala, nem sei que Deus é esse que você está falando, não conheço. Não vou liberar ninguém. Pelo contrário, inclusive, Moisés continua, fala mais para ele, não, libera, porque senão a coisa vai ficar feia para você, e taraná, taraná. E aí, faraó, tá nem aí pro que ele tá falando, e fala assim, cara, para piorar a vida daquelas pessoas. O faraó fala assim, e disse mais faraó, eis que agora a população desta terra é numerosa, que eram os hebreus, e vós a fazeis interromper seus serviços? Os hebreus agora são em maior número, e você quer interromper os meus serviços que eu dou a eles? Não, aqui não. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos seus feitores, aqueles que eram capatazes. Não dei mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha que necessitam. Todavia, exigirei deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que o faraó decretou que todos os dias eles tinham que fazer um número X de tijolos. Vamos supor que fossem 500 tijolos todos os dias. Nessa época, eles misturavam palha nas argilas para que desse volume. Inclusive, arqueólogos, até não muito tempo atrás, encontraram vestígios de coisas feitas no Egito que tinham partículas de vegetação entre as pedras, as construções, que era típico dessa época, porque eles misturavam palha junto para poder fazer tijolos. Densidade também, né? Dava densidade também. Né? Dava densidade também. Dava a trama, ali. Só que nessa época, o Egito providenciava a palha e os hebreus apenas pegavam aquelas palhas e só misturavam. Só que agora ele piorou a situação. Agora vocês vão ter que encontrar palha para onde estiver, para misturar nas argilas e fazer o tijolo. Só que é o seguinte, vocês têm que fazer os mesmos 500 tijolos. Não é 500, eu estou aqui conjecturando, tá bom? Estou aqui dando uma hipótese de que é um número só para a gente ter uma noção. Eles deveriam fazer a mesma quantidade, adicionado a eles um trabalho a mais, que era buscar palha.
Quer dizer, depois que Moisés foi lá, as coisas pioraram, elas não melhoraram. Não melhoraram, cara. O que torna tudo um pouco mais complexo. Porque não faz sentido. E aí Moisés, vendo que a situação piorou, porque teve um momento aqui, ó, que os hebreus foram reclamar com o faraó, porque ele aumentou o trabalho deles, eles estavam apanhando mais ainda, porque eles não estavam dando conta de buscar palha e produzir a mesma quantidade de tijolos. O faraó não quis nem saber e falou, o bicho vai pegar. Se vocês não fizerem, o trem vai ficar mais feio para vocês. Aí eles voltam até Moisés e falam, Moisés, você e o Arão, a culpa é de vocês que foram lá encher o saco do faraó, agora ele está vindo aqui com isso aqui, quer dizer, duvidaram da integridade de Arão e Moisés, quando foram lá, e da missão de Moisés, que era libertar o povo, porque não fez sentido. Se Deus falou que ia libertar nós, ele chegou lá e pediu a libertação em nome do Senhor. O Senhor não fez com que isso acontecesse? Então é uma coisa errada. Pelo contrário, o faraó ficou mais bravo com a gente, vai botar mais serviço no nosso lombo, a gente está apanhando mais. Moisés ficou perdido e falou, vou orar aqui, o trem está pegando. Moisés foi lá orar e falou assim, Senhor, por que maltrata esse povo? Por que me enviaste? Moisés duvida até de si mesmo. Fala, eu também não estou entendendo, galera. Peraí. Uai, Deus, então por que você me enviou? Olha para você ver. Desde que me apresentei ao faraó para falar em seu nome, ele tem aplicado mais sofrimento aos israelitas. E de fato, não fizeste nada para ajudá-los. Essa é a resposta. Esse é o lugar onde Moisés está. Quer dizer, ele chega lá falando que tudo vai dar certo, vão ser livres e não sei o quê. E daqui a pouco, quando você faz as coisas em nome de Deus, as coisas voltam contra. Quando você faz alguma coisa que é a favor do Senhor, e você acha que o Senhor está surpreso com isso? Você acha que o Senhor já não sabe de todas as coisas? Lembra que a sabedoria de Deus e os caminhos são indiscutíveis. Ele sabe de tudo antes. Ele sabia qual era o povo que ele estava lidando. Ele sabe quem é você. O que você precisa. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe o que eu necessito para andar com ele. Ele sabe que aquele povo hebreu estava escravizado há muitos e muitos anos, 400 anos. Eles já estavam todos corrompidos. Eles já adoravam vários deuses. O Egito adorava vários deuses, né? E eles estavam em meio àquela cultura ali, toda confusa. Eles ainda estavam todos muito sem uma direção do Senhor específica, sem um líder, embora tivessem ainda as tribos ali. Mas o povo hebreu naquela época necessitava de muita transformação, novamente, para estar com o Senhor, que é o Senhor que eles acreditavam, mas que ainda não estavam prontos para seguir com ele. Quer dizer, quando Deus tem algo muito bom para a gente, muitas vezes Ele antes vai identificar o que o teu coração necessita mudar e transformar. E embora o plano dele já começou, já está em curso, muitas coisas precisam ser trabalhadas no nosso coração, até que o plano seja concluído. E mesmo que o plano seja concluído, nosso coração permanecerá em trabalho. Ele vai permanecer tratando com a gente. Engraçado que passa-se muitas coisas e o povo hebreu não é liberado. A gente sabe que teve muitas pragas e o povo hebreu continua sendo escravizado mais ainda. Mas o plano de Deus não tem volta, não tem, está decretado.
a partir daquele momento que Deus mandou Moisés, o plano de Deus é a libertação do povo. E o povo será liberto não só da escravidão do Egito, mas da escravidão do próprio coração deles. Chegou no momento que, até que enfim, está em Êxodo 13, 12. Em Êxodo 12, Faraó manda chamar às pressas Moisés. E ele diz assim, determina: levantai-vos e saí imediatamente do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi o seu Deus, como tendes insistido. E ainda manda eles levarem um monte de coisa com eles. E, enfim, o faraó segue as ordens, depois de muito sofrimento. E aí o povo se alegra e segue o curso do plano. Mas olha que interessante. Em Êxodo 13, Edson, acontece que o povo recebe o que é de melhor, que é a liberdade. E a gente sabe que Deus estava trabalhando no coração deles também por essa palavra que eu vou ler agora. Olha o que Deus fala. Quando eles partem, Deus dá uma orientação a Moisés de como será a partida. E aí Deus, olha como é esse momento. Olha. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Deus não levou aquele povo pelo caminho mais fácil, mais curto, mais breve. Sabe por quê? Ele vai dizer aqui agora. Para que o povo, porventura, não se arrependa do passo dado e, ao ver todas as tribulações, volte atrás. A gente percebe que tem hora que o que a gente deseja, a gente não vai dar conta. Às vezes você deseja alguma coisa, o desejo deles é a liberdade. E a liberdade não é conquistada da dia para a noite. O coração de um escravo, seja escravidão de qualquer espécie, do vício, da tristeza, da falta de paz, daquele consumo desvairado, de várias coisas que a gente tem ainda hoje no nosso tempo. Mas esse povo aqui deveria ser liberto da escravidão literal, mas também da escravidão de um povo duro por dentro. Eles não conseguiam a liberdade de ser um povo livre e ter as próprias vontades e praticar aquilo que eles querem praticar. Eles entendiam, eles eram um povo tão escravizado que eles entendiam que ainda aquilo que eles tinham no Egito era o melhor, que eles não dariam conta de ter melhor do que aquilo. Eles subestimavam a si próprios. Eles não tinham mais coragem para seguir diante de tal escravidão. Aquilo impregnou tanto na mente daquelas pessoas que elas não se achavam capazes de seguir sem aquele mal. É aí que entra a mão de Deus, a sabedoria de Deus, os caminhos que ninguém pode sondar, aquilo que Deus faz de maneira completa. Ele não só liberta a gente, mas ele trata com a gente. O problema dele não era só com o faraó. Era com o faraó, mas era com o povo também. Então ele fez com que o povo fosse crendo que ele estava presente durante o percurso. Ele não libertou rapidamente, prontamente. E mesmo depois de tanto se mostrar perante aqueles homens ali que ele estava salvando, ainda no momento deles irem, Deus fala: eu não vou poder deixar eles por esse caminho mais curto. Eu conheço o coração deles ainda agora. Se eu deixar, eles vão voltar, cara, para escravizar-se a si mesmo.
Então, vamos fazer eles irem por um caminho que não tem como voltar. Deus usa uma estratégia até para a gente não voltar, para você ver o tamanho do vício da nossa condição. Às vezes a gente está prestes a acessar o melhor lugar da nossa vida, aquilo que é tudo de bom para a gente. Mas é isso que você estava falando. Se a gente não está preparado para aquilo, cara, Deus nos prepara. Porque Ele mesmo vai fazer até com que a gente fique preparado para aquilo que vem. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele mesmo fazer essas coisas. E aí, enquanto você está vivendo elas, esse é o consolo presente. Quando você estiver vendo um deserto na sua frente, pode ser um bom sinal. Porque essa história está mostrando que quando Deus começou a agir, tudo piorou. Quando Deus começou a agir, tudo piorou. Tudo pareceu desabar. Tudo desapareceu na sua frente. Todas as soluções não foram suficientes. Tudo pareceu. Quando Deus começou o seu caminho, do melhor que tem para você, do melhor que Ele tem para mim, a ótica é outra. O consolo verdadeiro é a gente ter certeza, estar assegurado de que esses momentos não são os piores, que eles são os melhores, que basta esperar pela hora certa, e você e eu seremos tratados até esse momento, o momento onde as coisas realmente vão se dar. E quando Deus vem com essas questões todas, né, para a gente aprender, Paulo, maravilhoso, em Romanos 5, para confirmar essa palavra que eu estou te dizendo, em Romanos 5, Paulo, você quer saber por que Deus faz isso às vezes? Existe um trajeto, existe um caminho. Paulo fala assim: nos gloriaremos nas tribulações. Sabe por quê? Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz o caráter aprovado. O caráter aprovado produz confiança. Deus está trabalhando em nós perseverança, caráter e confiança nele. Perseverar por se manter ali e não arredar. Manter mesmo enquanto tudo parece muito difícil. Perseverar é: vou me manter preso a essa árvore enquanto a ventania passa. Caráter é não desviar sua mente, manter-se fiel, manter-se sólido, não em fazer, mas em crer somente no mesmo Deus, não olhar para outras fontes. Ter um caráter aprovado é realmente manter-se somente ligado a essa única fonte. E confiança, porque durante o processo Deus dará sinais como deu aquele povo hebreu. Ele fará presente nos momentos que você está passando. Mesmo que as coisas ainda não estejam concluídas, mas Ele se fará presente. Pode ter toda certeza. Persevere. Mantenha o seu caráter íntegro, olhando para Ele.
porque isso está sendo forjado em nós, enquanto ainda não se completou a obra. E depois disso, meu filho, vai gerar em você, em nós, uma confiança. E essa confiança é o que está escrito: não nos decepciona. O povo no Egito foi liberto. Eles não foram decepcionados. Eles atingiram o fim pelo qual Moisés foi levado a eles. A missão foi concluída. E nós estamos exatamente nesse mesmo lugar. A missão de Deus em cada lugar da sua vida será concluída. Em Gálatas 6 está dizendo: não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. No tempo próprio colheremos. Faça o bem, siga olhando para Ele. Fazer o bem está ligado à sua perseverança, está ligado ao seu caráter e à confiança naquele que não nos decepcionará. Doideira, cara. Doideira. Está explicado. Deus está moldando a nossa vida. Para isso, Ele precisa que você se torne perseverante, que tenha um caráter aprovado por Ele e que você confie. Essa é a mensagem de hoje. Medite nela, veja os vídeos quantas vezes for necessário, veja essa mensagem de novo se for necessário e deixe que Deus ministre no seu coração sobre tudo que você passa. Quando Deus começa, pode parecer que tudo desaba. Esse é um bom sinal e não um mau sinal. Esse é o consolo de uma verdade que está próxima, que está prestes a acontecer. Aquilo que você mais deseja está prestes a acontecer, mas nos caminhos feitos por Ele, não por nós. Esse é o canal que afirma para você que Deus é bom todo o tempo. Vejo você no sábado que vem, mais uma vez aqui às 19 horas. Não perca, compartilhe esse vídeo, curte aí o nosso vídeo, comenta alguma coisa que você achou e até semana que vem. Boa semana para vocês, que Deus abençoe vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu, Edson. Valeu, querido.